Shalom, bereanos! Vocês estão bem? Estamos aqui para mais um podcast e eu sei que você sentiu a nossa ausência nesse tempo. Estávamos ajustando algumas coisas, nós ainda não deixamos esse cenário 100%, mas logo mais vamos deixar ele impecável. E assim como a Jéssica gosta, a gente vai mudar muita coisa aqui. Mas eu quero te chamar hoje para um episódio muito importante. Mas antes de nós falarmos do episódio, você tem que ativar o sininho para você receber as notificações. Você precisa compartilhar com seus amigos. E é claro, deixar o seu comentário, meu amigo. Deixe seu comentário lá, fale aquilo que você está realmente tendo ou tendo uma experiência com aquilo que nós falamos aqui, se é importante para você, se é verdade. Se você discorda, é muito bom você falar se você discorda ou não, a gente precisa saber. Outra coisa, deixe lá um tema também, algo que você queria que fosse atual, que nós falássemos nesse podcast. Então é muito importante. E aí dá o seu like, porque o YouTube vai reconhecer que realmente isso é importante e vai divulgar para mais pessoas. Eu sou o Thiago Gomes, estamos aqui com a minha amiga. Olá, bereanos, sejam muito bem-vindos a esse podcast. Para quem não me conhece, eu sou a Jéssica Moraes. Fica conosco aqui, ó, segura na nossa mão, fica com a gente até o final, porque hoje nós vamos falar sobre religiosidade. Uau. Quais são os frutos da religiosidade, o peso da religiosidade, porque a palavra fala que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. Então, quando nós falamos de religiosidade, não deveria ser com um viés pejorativo, deveria ser algo muito bom, muito positivo. Verdade. Porém, algo aconteceu aí no meio do caminho que a religiosidade virou algo ruim, né, Thiago? Verdade. A palavra religião vem de ligar, né? Ligar o quê? Ligar o homem a Deus. Então, quando a Bíblia diz a verdadeira religião é cuidar dos órfãos, das viúvas, ele está dizendo que aqueles que são desamparados precisam ser ligados a Deus. Nós precisamos cobrir quem não tem a condição de sempre andar sozinho. E hoje, infelizmente, o tempo das pessoas fizeram as pessoas construírem algo que Deus não construiu, né? As pessoas tiram algo que não está na Bíblia e colocam o que a Bíblia não diz. É interessante que eu aprendi que na onde a Bíblia fala eu falo, na onde a Bíblia cala eu calo. O problema é que as pessoas pegaram a verdadeira religião e transformaram ela em usos, costumes, formas, tradições e também doutrinas de preceitos de homens, né? Conduzidas por experiências próprias, ou seja, pelo fato de Deus curar minha mão, significa agora que a Jéssica só precisa pregar sobre cura. Entrou na minha igreja, você só vai aprender sobre isso. Experiência não é doutrina, né? Experiência é testemunho para que outras pessoas se liguem a Deus. Então a gente vai falar sobre isso hoje e tocar em algumas vacas sagradas, né? Arrumar algumas confusões. Você falando isso sobre tradição humana, até mesmo aquelas igrejas que... Hoje eu não sei se tem mais, mas tinha muita igreja antes que tinha que ter uma veste específica, uma bata específica para as mulheres, para elas usarem. Depois de muito tempo, você viu que aconteceu pecado na igreja por parte da liderança. Então, o que nos leva a imaginar que foi criado isso porque a pessoa tem um problema com mulher. Então, vamos criar esse tipo de roupa para que eu fique confortável aqui dentro. Boa. Nossa, sabe? Da hora, gostei. É tradição humana, né? Exato. Não adianta você querer mudar o exterior da pessoa se você não mudar o seu interior, a sua mente, o seu caráter. Não adianta fazer tradição humana, colocar tem que ser essa roupa, tem que ser essa música e tem que ser dessa forma. Se não tiver uma mentalidade renovada. Ainda tem muitas igrejas assim. O que acontece é que hoje elas não são tão vistas ou faladas, porque por causa desse tipo de situação, foram criando as renovadas, né? Ou seja, Assembleia de Deus renovada, Renascer renovada. Então, é uma derivação de pessoas que concordam com a doutrinação daquela determinada denominação, porém, eles acreditam que eles têm uma inovação, têm uma visão melhor, ou que as experiências deles podem trazer que aquela determinada doutrina poderia ser melhor. Ou eles dizem mesmo que as pessoas, eles abandonaram o verdadeiro evangelho e Deus, através de mim, pregará o verdadeiro evangelho, né? Que aí também vão criando seitas, vão criando outros problemas muito maiores. Mas ainda existe. E é um fato, eu nunca tinha visto nessa perspectiva. Porque se você olhar dentro da história, que nenhuma das igrejas muito antigas, que é a Igreja Assembleia de Deus, que tem mais de 100 anos aqui no nosso Brasil,
Veio por conta de 2 missionários, Daniel Berg e Gunnar Wingre, que eles eram suecos, vieram dos Estados Unidos da experiência da Rua Azusa, e eles usavam terno. Vamos ver se faz sentido. Eles usavam muito terno. E isso era porque daquela época, 1911, e eles vieram antes disso, eles já estavam velhos, mas em 1911, quando iniciou a Assembleia de Deus no Brasil, certo? Eles usavam essas roupas porque missionários não tinham muito dinheiro, viviam em dependência do Senhor, ajuda das outras pessoas. Então, automaticamente, as pessoas entendiam que esse era um padrão de ser homem de Deus. Esse era o padrão de ser mulher de Deus. As mulheres não tinham condições, porque eram missionárias, de fazer unha, cortar cabelo, pintar cabelo, ou fazer sobrancelha, ou coisas que cuidavam da beleza delas, né? Não deixava elas bonitas, só cuidava da beleza, né? Então, porque eu acho que a maquiagem tem que realçar a beleza, né? Sim. Não tem que fazer a gente ser bonito ou parecer com o patati patatá, né? Tem umas irmãs que exageram. Mas então, as pessoas criaram essas ideias. Então, esse tipo de coisa foram criando bloqueios e foi discriminando. Você lembrou de alguma coisa? Foi discriminando e prejudicando a fé de outras pessoas, né? Outras igrejas derivadas pentecostais foram criando cada vez mais rigidez. Eu conheço pessoas que saíram da igreja e não querem saber por conta disso. E conheço outras que tomavam banho de calça porque se sentiam em pecado. Meu Deus. Só que você precisa só entender que, cara, é questão de tradição, é questão de tempo ou questão mesmo de cultura. A gente precisa entender que aquilo não é uma norma, não é uma forma de agir. Aquilo aconteceu. Entendeu? Isso cria uma religiosidade, ou seja, uma forma de doutrinar as pessoas por conta do que nós acreditamos que é certo. Sim. Você percebe que a igreja, ela tem uma necessidade de pegar uma experiência de alguém, colocar no hack e Nossa. Não, tem que ser dessa forma, eu tenho que pegar e tenho colocar na minha vida dessa forma, porque eu vi na vida do Thiago é assim que dá certo, então eu tenho que colocar no hack. Verdade. Pegar e colocar na minha vida dessa forma. Mas Jesus, ele é fantástico, né? Porque ele batia de frente com isso, ele não aceitava e ele quebrava tudo e não deixava. E aí a gente entra em Mateus 15. Certo. Eu vou ler. Leia. Versículo 1. Mateus capítulo 15, versículo 1. A minha tradução é NA. E aí vai. Então alguns fariseus e escribas vieram de Jerusalém até Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciões? Não é da palavra, não é da lei, é dos anciões. Foi o que os antigos nos ensinaram a fazer, né? Pois não lavam as mãos quando comem. Jesus, porém, lhe respondeu: por que também vocês transgridem o mandamento de Deus? Por causa da tradição de vocês. Porque Deus disse: honre o seu pai e sua mãe, e quem maldisser o seu pai e a sua mãe, seja punido de morte. Vocês, porém, dizem que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: a ajuda que você poderia receber de mim é ofertada ao Senhor, esse não precisará mais honrar os seus pais, e sim, vocês invalidam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vocês. 500 anos atrás já tinha alguém falando mal de vocês. Este povo me honra com os lábios, mas o coração deles está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas, preceitos, em outras traduções também, humanos. Então, olha aqui o que a minha tradução diz: e em vão adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Ou seja, uma forma de caminhar que os homens entenderam que são bons. E convocando a multidão, Jesus lhe disse: escutem e entendam. O que contamina a pessoa não é o que entra pela boca, mas o que sai. Isto sim contamina a pessoa. Meu Deus. Essa tradição deles, né, dos anciãos, essa tradição humana que eles tinham, e Jesus está batendo de frente por causa do Corban, que era o que eles acreditavam, que você consagra algo ao Senhor, ou uma pessoa, um bem material, e aquilo é separado, não pode ser tocado. Então, eles consagravam as finanças para não ajudar os pais. Então, não, minha finança é do Senhor, eu não posso te ajudar, sei que você está passando por dificuldade, mas, poxa, não posso, porque a minha finança é algo consagrado. Olha o nível da hipocrisia.
Isso aqui é do Senhor, viu, mãe? Pai, eu não posso ajudar vocês, não. Aí vocês vão ter que ver outra forma, porque isso aqui é do Senhor. Então, transgredindo a palavra do Senhor, indo totalmente contra. Então, existem esses costumes humanos que não passam de capricho, sabe? Da parte do homem mesmo. Eu preciso fazer isso assim para Deus, mas com a intenção mesmo de se beneficiar, não para ajudar o outro ou para honrar o Senhor, mas em prol do benefício próprio. Cara, eu acredito que algumas tradições começaram por zelo. Algumas pessoas queriam não fazer de uma maneira errada e decidiram mudar os seus hábitos ou melhorar a sua forma de se conduzir, ou de se conduzir. E é interessante que, na verdade, esse tipo de coisa saiu pelo fato do que nós estamos falando. Uma experiência pessoal que fez significado para uma pessoa, foi se tornando uma tradição e automaticamente colocaram como doutrina. Uma vez eu falei para um amigo que doutrina é uma coisa, usos e costumes são outras. E liturgia de igreja são outras coisas. Então, existe uma forma de se comportar em determinados ambientes. A minha mãe sempre me ensinou que a avó dela falava que entrar dentro da casa de uma pessoa sem camisa é falta de respeito. Certo? Hoje você vê que isso já não é tão importante. As pessoas andam nos Ubers, nos lugares, entram em lugares sem camisa e as pessoas não ligam mais. Então você vai ver que algumas tradições não fazem diferença quando fazem a mudança do tempo. Mas outras viraram tão rígidas, que para que a gente não perca e para que a gente não reconheça que está errado, ou que não faz sentido para você só porque fez sentido para mim, a gente fala que é doutrina. A gente fala que é a palavra de Deus. A gente fala que foi Deus que mandou. Sabe aquela pessoa que quer pecar e de repente você fala, irmão, mas por que você vai fazer isso? Porque Deus mandou. Que você fala pra ela assim, não casa com essa mulher, não casa com esse homem, não vai para aquele serviço, não faz isso, não faz aquilo. Foi Deus que mandou. As pessoas às vezes querem sair da igreja e falam assim, não, Deus que mandou ir para outra igreja. Mas Deus não mandou. Deus não mandou. Então, tipo assim, hoje a gente costuma utilizar a palavra de Deus como sombra de coisas que nós queremos fazer. Isso é perigoso. Isso é. Então aqui, essa discussão deles é falar, cara, a importância não está na tradição, né? A importância está na verdade. A importância está na prática. Uma mulher foi casar uma vez e o pastor perguntou assim, como que eu posso saber que ela é realmente uma mulher de Deus? Olha como que ela trata a mãe dela. Isso vai mudar tudo. Então hoje nós esquecemos que na verdade o que Deus vai avaliar é o coração, nunca é o comportamento. O problema do religioso cheio de preceitos humanos, ele vai sempre avaliar as atitudes. Ele nunca vai avaliar o coração. Se a Jéssica pecou, ele vai avaliar o pecado da Jéssica, ele não vai avaliar se a Jéssica se arrependeu. Então aqui uma coisa que eu queria concluir nessa questão é que uma vez um pastor me ensinou uma coisa muito importante, que ele sentou diante de um pastor dele e ele ficou muito chateado porque ele falou, pastor, eu caí em pecado de novo. Eu vacilei, eu acessei coisas que não era para acessar, eu me sinto pior homem. E eu realmente não quero liderar esse povo, eu não quero estar liderando essas pessoas, eu estou muito mal. E o pastor falou, cara, que sensacional, eu nunca encontrei coração assim. Ele ficou surpreso, como assim? É porque eu não procurei o seu pecado, você confessou. E tem coisas que você nem executou, você está confessando que você sente mal por ter esses desejos. Então eu aprendi que quem confessa a tentação não confessa pecado. Sim. Então hoje, se a gente parar para analisar o nosso coração e não o que a gente faz em si, a gente vai entender porque o que a gente faz. Então é por isso que Tiago vai dizer que o importante são as obras com a fé. Elas precisam caminhar juntos, né? Isso é importante. Então as tradições são costumes de pessoas que querem utilizar a palavra como desculpa para te controlar. Nós não podemos ler a Bíblia com o olhar da nossa dor. Eu não posso pegar as escrituras e enxergar algo que ampare a minha dor no sentido da vingança, no sentido de olha aqui o que a Bíblia diz, eu preciso impor para as pessoas dessa forma porque Deus está falando assim comigo, é assim que eu me sinto amparado. Não é pelo viés da minha dor. E outra coisa também, saber interpretar as escrituras. Verdade. Hoje, glória a Deus que tem diversas versões. Essa versão aí é top, a NAA. Tem diversas versões que traz mais clareza para você.
Você já viu um vídeo de um pastor que ele fala que ele traiu a mulher porque a Bíblia mandou? Eu já vi, já. Já viu? Não, a palavra tá falando aqui pra mim, ó. Pega a mulher e adultera. Ao repórter, deixa eu ler. Não, aqui está falando a mulher adúltera. A gente dá risada, mas é muito sério. É. A mulher engravidou, você sabe, né? Sim. Então, olha o absurdo. Você não pode ler de acordo com a sua dor e nem interpretar errado, porque você vai pegar algo que não está escrito e você vai acrescentar algo que não existe. Então, a religiosidade, ela rouba a essência do evangelho, que é o que? Tocar pessoas, religare, que é trazer as pessoas para Cristo. Jesus Cristo, ele se entregou por pessoas, nós somos reconciliados com Deus, e quem não tem esse entendimento, nós é que temos que passar da maneira mais limpa, mais pura e mais tranquila possível. No meio do percurso, o Espírito Santo é quem vai tratar cada uma dessas pessoas, aquilo que elas fazem ou deixam de fazer, quem trata é o Espírito Santo. Verdade. Não somos nós. Mas nós, pelo viés da nossa dor, nós queremos impor tradições, costumes, regras. Experiências pessoais. Exato. Quando começa com regrinha, acabou. Porque regras são fáceis de ser quebradas. Agora, quando você expressa um princípio, você ensina um princípio não é quebrado. Verdade. Agora, regras são... Você estava falando sobre as roupas. Isso é muito cultural. Aqui, para nós, é escandaloso. Mas, para quem mora no litoral, ver uma pessoa sem camisa é natural. As pessoas entram de maiô no mercado. Verdade. Sutiã. E é normal. Os profissionais trabalham de chinelo, de bermuda, na Os igreja. shorts são os mais curtos. De bermuda, de chinelo. O primeiro culto que eu fui lá no litoral, uma presença do Espírito Santo de Deus tão maravilhosa, e a gente só recebendo, só sentindo. O pastor foi e ministrou. No final, eu vi que ele estava de bermuda e chinelo. Glória a Deus que eu não vi no começo, sabe por quê? Você tinha perdido. Porque, tipo assim, não que eu tenha um preconceito com isso. Pra mim, ok, mas eu nunca tinha visto um pastor pregando de bermuda e chinelo. Então, eu iria falar, nossa, de bermuda e chinelo. Eu ia ficar... até que eu colocasse minha cabeça no lugar pra prestar atenção, eu teria perdido. E é um fato que é uma cultura caiçara, né? É a cultura deles. Então, assim, você vê os diáconos de bermuda, regata, e é normal. E é uma presença de Deus tão pura que, sabe, um religioso entrar ali dentro grita, filho. É verdade. Cara, você tocou em 2 pontos. Você concluiu, não? Sim, pode falar. Você tocou em 2 pontos. E é muito da hora. Você falou sobre a questão das regras, né? Luiz Hermínio, ele é a minha referência de homem de Deus, assim. Cara, de verdade, ele é a minha maior referência de homem de Deus. E ele fala algo que é muito poderoso, né? Não é nem aquela frase que eu falei pra você, é outra. Ele fala que na onde os regulamentos são fortes, os relacionamentos são fracos. Nossa. Porque quanto mais você aumenta as regras, menos você se relaciona com as pessoas, menos você convive, menos você conhece a dor do outro, menos você realmente vive em comunidade um com o outro, né? Eu aprendi uma coisa muito importante, que para que eu e você sejamos um, é necessário que eu me esvazie de mim, você se esvazie de você, para que aí nós sejamos nós. Porque se você estiver cheio de você, eu estiver cheio de mim, nunca há compatibilidade. Entendeu? É lógico que a gente precisamos entender a diferença um do outro, mas quando a gente... Minha avó dizia o seguinte, né? Que 2 galos não conseguem cantar no mesmo terreiro. Então não dá. Se 2 pessoas estão extremamente altivas ou achando que elas têm todo o conhecimento, entendimento, não rende. Então hoje você tem pessoas religiosas ou pessoas que querem dominar as pessoas por conta da religião, eles acham que eles sabem mais que os outros, que eles conhecem mais que os outros, ou que as experiências deles são maior. Experiência não se mede, mano. A experiência se compartilha, né? Outra coisa interessante que você falou em relação ao usar a Bíblia como nossa forma de vingança, Isaías capítulo 61 vai descrever sobre aquilo que Jesus está falando em Lucas capítulo 2. Eu não sei se você lembra da passagem que ele entra dentro da sinagoga, né? E ele fala assim, hoje se cumpriu as escrituras.
Sim. Né? Na onde eu realmente, o Espírito do Senhor está sobre mim. Eu vim realmente libertar os cativos, curar os enfermos, ressuscitar os mortos, cuidar dos órfãos, das viúvas. Então ele vem. E aí a indignação deles não é só por ele se denominar o Messias. Porque em seguida a Bíblia fala que ele senta. Toda sinagoga existia uma cadeira para o Messias. E ele senta na cadeira do Messias. Só que a maior indignação deles era o seguinte, porque ele não contou da segunda parte. Qual que era a segunda parte? Que o Senhor viria no dia da sua vingança matar aqueles que realmente não pegaram os preceitos ou os caminhos do Senhor. Então, assim, a ira deles era por dois aspectos. Primeiro, como que ele se denomina o Cristo, se nós não o reconhecemos como Cristo. A religião, muitas vezes, vai querer colocar obstáculo dentro do seu chamado. Ela vai querer dizer se o que você teve de experiência é verdadeiro ou não. Sim. A religião e os religiosos vão querer dizer que a sua experiência só é válida se faz sentido para eles. Não é nem se faz sentido biblicamente, é se faz sentido para eles. As pessoas que querem dominar as pessoas por conta da doutrina e usam uma doutrina que não é uma doutrina bíblica, elas vão querer invalidar a sua experiência. Ela só é válida se condiz com a nossa visão. Ela só é válida se condiz com a nossa realidade. Eu não creio dessa maneira, ela não é válida. Então, por conta disso, eles recusaram a Jesus. Outro aspecto é o seguinte: a sua palavra não condiz com o que nós cremos. Nós cremos que tem que ter vingança, nós cremos que tem que matar, nós cremos que tem que ter ódio. Segundo o olhar da própria dor, né? É isso. Nós cremos que tem que votar no 13. Sabe? As pessoas querem dizer de acordo com o que elas creem, não com o que a Bíblia diz. Então, quando Jesus veio, ele está dizendo, se cumpriu essa escritura. Qual? A que eu li. Não é que a segunda parte não vai se cumprir. O que eu estou lendo hoje está se cumprindo hoje. Entendeu? Por isso que Jesus parou e leu até ali. Porque ele está dizendo, hoje eu vim curar, libertar, transformar, restaurar, cuidar dos órfãos, das viúvas, hoje se cumpre. Então, o problema da religião é que ela não entende a Bíblia como um todo, e aquilo que entende, só entende o todo do que ele crê. Sim. Isso é perigoso demais, mano. Entendeu? É querer dominar as pessoas pelo aspecto do que você crê. Caiu no erro do pastor que pegou a mulher do vizinho, caiu em outros erros e outros problemas que nós vamos ter no decorrer da vida. É por isso que hoje tem doutrinas religiosas que fazer cirurgia é pecado. Sim. Fazer vasectomia é pecado. Não, a palavra diz que temos que procriar, não pode parar. Uma vez eu sou operado, fiz vasectomia, tenho 3 filhos. E um amigo meu um dia sentou, depois da minha cirurgia, e falou, cara, e se Deus quiser que você tenha outro filho? Eu olhei pra cadeira e falei, qual é o problema pra Deus? Você acha que uma cirurgia, um canalzinho cortado ali vai mudar alguma coisa pra Deus, meu irmão? Ele fez uma virgem ter filho. Ele fez um morto ressuscitar e entre outras coisas. Se você for olhar o milagre de Lázaro, um corpo em decomposição depois de 4 dias, Deus está regressando à morte. Deus está olhando, está reconstruindo Lázaro do zero. Se for olhar aquele cego que está à beira do caminho, que ele pede ajuda ao Senhor, a história, na verdade, conta que os olhos deles foram furados. Meu Deus. Quando Deus ora e coloca o barro, quando Jesus ora e coloca o barro, Jesus está reconstruindo as córneas dele. As veias que traz ele ter a visualização está sendo reconstruída, ele está fazendo o olho dele do zero. Então você acha que isso vai atrapalhar Deus? Então a nossa falta de entendimento bíblica atrapalha uma experiência genuína com Cristo. A religião nunca vai te deixar você experimentar Deus por completo. E eu finalizo a minha parte dizendo aquilo que o Luiz Hermínio disse e eu aprendi dele de novo. Que ele disse que a religião é a maneira frustrada do homem de doutrinar a Deus. Pode falar. Meu Deus do céu. Você tocou num ponto muito importante sobre eu me esvaziar, você se esvaziar, para que sejamos um. Que a palavra fala? Temos que ser um, assim como Cristo é com o Pai. E quando nós não temos isso, quando a gente não tem esse tempo de mesa, quando a gente não tem comunhão, quando eu não me importo com a sua vida, quando você não se importa com a minha, nós só pensamos em o quê? Resultados. Verdade. Só resultado? Thiago, eu preciso que você me entregue este resultado. Você não conseguiu me entregar o resultado, acabou a amizade, acabou a paz, acabou a irmandade, porque você não me entregou o resultado que eu esperava de você. Mas não há a preocupação de
Por que o Tiago não entregou esse resultado que ele sempre entrega? O que aconteceu? Nós estamos muito alicerçados na performance. Uau. A igreja está muito alicerçada na performance. E quando uma pessoa ou outra não consegue entregar, contribuir para que uma performance seja apresentada, ali há divisão, ali acontece a facção. Por quê? Eu não tô com o meu coração posicionado no seu para entender a sua dor. Eu não tenho misericórdia de você. Então, você está passando por algo que eu não faço ideia do que você está passando. Eu preciso de você para você apresentar algo comigo. Mas como eu não sei o que você está passando, você também não sabe o que eu estou passando, a gente acaba discutindo, acaba tendo uma quebra ali de aliança, né? E acaba um perdendo o outro. Vidas são perdidas, pessoas são dispersas por conta da performance. Verdade. Porque quando nós olhamos para a palavra, quando nós buscamos aquilo que tem pronto e preparado para nós, a gente entende que é vidas. A essência do evangelho são pessoas. Não adianta, Thiago, eu me unir com você, com o Breno, com o Diego, com a Stephanie, com a Jaque. A gente se unir para apresentar algo para pessoas se nós não temos comunhão. Se nós não dividimos o mesmo pensamento, aquilo que o pastor falou conosco, mesma visão, mesmo propósito, a mesma intenção. Quando a gente está assim, o que a palavra fala? O corpo bem ajustado, ele cresce. Porque a religião vai fazer com que a gente queira só dar resultados. Mostrar o que nós estamos fazendo, mas a gente não consegue externar a verdade e isso não impacta em outras vidas e a gente não ganha outras pessoas por conta da performance. Eu concordo. A palavra comunhão, ela vem de comum grandão, né? Ou seja, é o que nós temos, não significa que a mesma visão é a mesma liturgia da igreja, não é esse o fato. A mesma visão é qual é o nosso alvo? Nós olhamos para quem? Quem nós amamos de verdade? Nós estamos transformados? A Jéssica está mais transformada do que eu, então eu me junto com a Jéssica, para que eu consiga caminhar e conhecer mais experiências para ser transformado junto com a Jéssica. Então, cara, é muito louco, porque nós acabamos de ler Mateus capítulo 15, mas Jesus, ele tem uma treta com os fariseus o tempo todo, e a treta com os fariseus é como a religiosidade não só espera uma performance, um resultado, mas como ela escraviza as pessoas e desconhece o coração das pessoas, né? Tem um momento em que ele fala para eles assim, ele fala, cara, a palavra diz que misericórdia quer e não sacrifício. E a palavra misericórdia vem de misérios cardios, que significa miséria e coração. Então o que ele está dizendo é o seguinte, a origem e o significado para essa palavra é tipo pegar o seu coração e colocar na miséria do outro. Então quando ele fala que Deus tem misericórdia, ele está dizendo Deus, um ser onipotente, onisciente, onipresente, está pegando o coração dele que ninguém vai conseguir sondar e saber, só o Espírito Santo, e colocando na tua miséria. Meu Deus. É por isso que Paulo, quando ele tem um encontro com o Senhor, ele fala, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então hoje a misericórdia é algo tão importante dentro da igreja, porque não é só uma questão de um ato com Deus. Você pode exercer misericórdia com o outro. Eu posso ser misericordioso. A parábola do... Sumiu o nome da cabeça agora. Bom Samaritano? Do bom samaritano. É um relato de que ele usa essa frase. Quem agiu de misericórdia? Quem foi misericordioso com o outro? Quem pregou o seu coração e colocou na miséria do outro? Então, hoje falta muito isso dentro da igreja. As pessoas realmente estão olhando para um resultado, para que o outro gera, para que o outro consegue trazer. Se você não prega do jeito que eu prego, se você não fala do jeito que eu prego, é muito interessante, cara, que as pessoas têm uma visão tão fora da Bíblia, tão desconexas da Bíblia, que às vezes as pessoas determinaram o que é um ministério e o que não é. Tá ligado? Como que é um profeta? Tem que ser igual a Elias, tem que ver nas cavernas. Cara, o ministério profético não é igual. O ministério pastoral de um não é igual ao pastoral de outro. Deus tem multiformas de se manifestar. Exato. E para cada tempo existe uma maneira dele agir. Entendeu? Eu aprendi que Deus, ele lidar com a gente segundo a nossa maturidade. Então você vai olhar que no Velho Testamento, a forma que Deus agia, um pouco mais rígido, tem a ver com a maturidade daquele povo. Era um filho mais velho, reclamão, cheio de conversa fiada, então o pai precisava ser um pouco mais disciplinar. Agora no Novo Testamento, não é que mudou, Jesus pregou para Deus e agora ele aceitou Jesus. Não é isso.
A diferença é que agora Deus está se manifestando de uma maneira diferente. Hebreus capítulo 1 vai dizer, ele falou com você de várias maneiras. E ele resolveu falar pelo Filho agora. Mudou? Não, é a mesma comunicação, só que por outra pessoa, por outro ser. Entendeu? Por outra forma de se manifestar. Cara, é real. Então, assim, o Velho Testamento e o Novo Testamento existem graça tanto em um como em outro. A diferença é que o povo do Velho Testamento é muito mais ingrato do que o povo do Novo Testamento. E é por isso que cria esse conflito entre fariseus e o povo e os discípulos de Jesus. E um relato muito bacana que eu gosto é de Mateus capítulo 9, Mateus capítulo 8, Mateus capítulo 10. João. Jesus está tendo uma discussão ali. Tem uma mulher que ela está enferma. Não sei se você vai lembrar, ela está encurvada, cara. E os caras estão discutindo. Tá curando ela. Tá curando ela no dia de sábado. Tá de brincadeira. Não, quem tá de brincadeira é vocês. Essa mulher tá há tantos anos assim, encurvada, sofrendo, com um diabo em cima dela. E vocês estão preocupados, hoje é dia de sábado. Vocês não estão nem celebrando. É João capítulo 9, quando ele cura o cego. Ele, mas quem te curou? Quem ousa fazer isso em dia de sábado? Pô, aquele cara tá desde nascer. Com o dia, com a tradição. Do que com o coração, do que com as pessoas. E é sensacional o que aquele cego fala. Porque quando eles perguntam pra ele, quem te curou? Ele fala, cara, uma coisa eu sei. Eu era cego, agora eu vejo. É muito simples. Sabe? Não, vamos perguntar pro teu pai, vamos perguntar pra tua mãe. É válido. A religião, ela quer validar a nossa experiência e invalidar se ela é verdadeira. Os religiosos não vão perceber, mas toda pessoa que quer questionar a salvação que Deus te deu, ele está completamente envolto de uma doutrina religiosa contaminada por Satanás. E é isso que Jesus fala pra eles algumas vezes. Ao ponto de Jesus falar, cara, vocês são igual sepulcro calhado, né? Lindinho por fora, mas por dentro tá tudo morto. Vazio. Meu, isso é... Você falando do bom samaritano, eu me lembrei de uma experiência que eu tive recentemente. Eu ia para um evento de mulheres com algumas pessoas e calhou no dia de ir nesse evento, a Eloá ficou doente. Eloá ficou ruim. Eloá estava com bronquiopneumonia e bronquite. Não, broncopneumonia e bronquite. Bronquiolite ela já teve. E calhou bem no dia do evento. E aí as pessoas lá falando no grupo, e aí, vamos ir? Falei, eu não vou conseguir ir porque minha filha tá doente. Eu recebi um ok e fui retirada do grupo. Meu Deus. Eu fiquei passada. Falei, isso tá acontecendo? Deixa eu olhar de novo. Ok, você foi removida do grupo. Não teve o mínimo de compaixão, desculpa. De ao menos perguntar... Sério? Tá precisando de alguma coisa? O que aconteceu? Sabe? Ok. E fui retirada do grupo. Então você vê o quanto o nosso coração tá tão voltado pra performance, pra entrega, pro resultado, do que pra realmente a essência do evangelista. É muito preocupante, Thiago, porque eu sou macaca velha, eu já apanhei bastante, eu tô calejada. Mas se você faz isso com uma pessoa nova convertida, você perde. E sabe? Acontece, né? Sim, acontece muito. É uma vida que perdeu, acabou, esquece. Porque isso aí vai marcar ela de uma forma que ela vai falar, quero saber de igreja. O povo só quer saber de resultado só. Não se preocupa com a integridade uns dos outros. E isso é muito perigoso. Aqui, eu tinha colocado quais são as consequências da religiosidade. A gente está falando, né? Essa quebra de comunhão e de conhecimento de quem é Cristo. Porque é o que acontece. Esses fatos faz com que a gente tire os olhos de Cristo, olhe só para problema, só para perturbação. Verdade. E não consiga enxergar Jesus. Hoje, você acha que qual é o maior peso que a religiosidade traz para as pessoas? Cara, eu acho que tornar uma visão própria. Hoje a religiosidade, ela não usa mais os termos de doutrinas, de vestimentas ou de comportamentos. Eu acredito que hoje a religiosidade, ela usa as roupas do você não tá na visão. Isso. Você não tá na visão, você não segue a visão, nós temos uma visão e quem não tá na visão não tem a unção. Então eu acredito que hoje o termo de tornar uma forma de pensar ou uma forma de comportamento eclesiástico de uma denominação
determinada, gerou um confronto para consolidar as pessoas da maneira que eles querem. Então vamos lá, hoje a gente tem muitas igrejas que é o mais church, né, que veio dos Estados Unidos, essas formas mais tranquilas de se lidar, parede preta ou roupas diferenciadas, não tem a necessidade mais de se pregar de terno em algumas igrejas, outras ainda têm tradições, mas hoje mudou muito, né? Eu já fui pregar em igrejas com doutrinas mais rígidas, que eu não precisei pregar de gravata, que eu não precisei pregar de terno, não precisei pregar de camisa social, podia colocar um terno com a camisa lisa. Então, só que o problema é a nossa visão hoje. Se tornou a maneira da religião controlar as pessoas, ou dos líderes religiosos controlarem os seus membros, né? Na verdade, os membros do corpo de Cristo. Então, outro termo que nós não podemos usar é os meus membros, a minha igreja, né? Os meus liderados, né? Nós temos vícios de linguagem, nós entendemos que algumas pessoas realmente não estão com o coração desse jeito, né? Eu acredito ainda em paternidade espiritual, eu acredito em cobertura espiritual de liderança de pessoas que realmente nos cobrem, oram pela gente, buscam, intercedem pela gente, assim como Paulo fala que fez por várias igrejas, né? Então eu creio de uma maneira saudável, mas hoje existe essa maneira manipuladora de criar uma cartilha de uma determinada igreja e nós chamamos de a apostila da visão, né? Isso se tornou uma coisa, não é só da igreja CID ou da igreja Y, hoje ficou muito, né? Hoje você vê que algumas denominações não fazem vínculo, não fazem aliança, não vão mais em outros cultos, não visitam, não criam amizades pastorais, não desenvolvem relacionamentos com outras denominações, porque nós não concordamos da visão. Então nós começamos a aprender as pessoas na nossa forma de pensar. O Espírito Santo só age desse jeito porque aqui nós temos essa visão mais ampla, nós cremos que essa é a maneira. Outra coisa, usamos jargões dentro da visão para controlar as pessoas. Pô, Jéssica, realmente, nós queremos que tatuagem não é pecado, né? Mas não faz, não. E aí, quando você faz, nós te excluímos, nós te abandonamos. Cara, isso trata um pouco de liderança abusiva, de pessoas que têm uma liderança um pouco mais dominante, mas cai muito dentro da visão religiosa, né? Da visão de doutrinas, de preceitos de homens, né? Eu acho que cai muito. Então eu acho que a visão hoje, a maneira de tornar uma visão própria de uma determinada denominação, inibe e prende as pessoas. Eu já fui de lugares assim, de perceber que se você discordar, se você... Calma, mas a Bíblia não diz isso. Não, é porque você interpretou errado. Eu tenho a interpretação correta. Cai muito isso na ideologia da Torre de Babel. Sabe, nós vamos crescer para alcançar a Deus, mas na verdade não. Nós só estamos criando algo aqui que nos faz a gente crescer para nós mesmos. O nosso nome será conhecido nas nações. A nossa visão será vista. E esse tipo de visão, ela torna que o quê? Nós temos a visão verdadeira. Só aqui o Espírito Santo move, só nós vamos ser a igreja do avivamento, nós vamos ensinar para as pessoas o que elas precisam. O nosso podcast é superior porque a nossa palavra, ela é verdadeira. A palavra de fé que pegamos é maior do que qualquer uma outra. Isso aprisiona as pessoas, parece que não, mas aprisiona as pessoas. Então você pensar diferente e ler uma literatura diferente proíbe as pessoas a crerem diferente. Não é crer diferente porque você está avacalhando com a sua visão ou com a sua verdade ou com a verdade que você recebeu de Cristo. É tirar você até da palavra. Eu não sei se você já conseguiu perceber assim, mas eu tenho isso. Eu já vi líderes olhar para mim e falar assim, falei, cara, mas está escrito, mas eu não interpreto assim. Eita. Não é isso que eu vejo. Eu vi uma vez um pastor, sabe o que ele disse? Ele disse que quando Jesus prega sobre a palavra do semeador, e eu não sei se você consegue perceber assim, mas quando Jesus está falando sobre a palavra do semeador, ele está falando que ele está pregando a palavra para as pessoas, então de primeira instância ele é o semeador. E ele disse para mim que a interpretação dele sobre aquilo é que o semeador é negligente. Um bom semeador não jogaria semente nas pedras, não jogaria semente em espinhos. Um bom semeador só jogaria semente em lugares férteis, sabe? E aí nós tivemos uma grande conversa sobre isso. E eu falei, cara,
Eu acho que você não entendeu. Realmente, eu acho que não entrou na sua cabeça. Jesus está falando aqui, quando semear, ele está falando que ele prega a palavra para todos. Que aqueles que parecem ser os piores, ele vai atrás. Esses são os espinhos. É esse que parece que deixa que Satanás sufoque e perca rápido. Aqueles que estão à beira do caminho, que vem o corvo, ele está falando que até para aqueles que não vão valorizar, ele também prega. Sim. Então, ele é o pregador ali, ele é o semeador. Você está dizendo que Jesus é negligente? Né? Porque eu não interpreto como Jesus sendo semeador. Falei, então... Nós precisamos reescrever a Bíblia com uma versão sua, né? Então, eu não sei se faz sentido para você, mas na minha visão hoje, atualmente, tornou muito isso. É por isso que, nós estávamos até falando, as pessoas leem pouco a Bíblia, né? Por isso que só o pastor ler já é bom, porque é mais fácil de controlar. Meu Deus. Tiago, você falando, na minha cabeça casa. Quando Paulo fala sobre nós, não se gloria porque você foi alcançado. Jesus, ele veio para os seus não os receberam. Mês passado eu li Romanos 3 vezes, que eu falei, não é possível que eu não tinha percebido isso antes. E eu li de novo, Jesus veio para os seus não receberam. Então, o Senhor toca eles com ciúmes. Ele nos alcança tocando eles, fazendo ciúmes neles. Então, nós não podemos nos gloriar porque nós somos alcançados, porque Jesus nos tocou, porque nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós. A gente não pode se gloriar por isso, porque nós somos a figueira brava, a videira brava. Fomos enxertados na videira. Então, se o Senhor, ele cortou os ramos naturais, ele pode muito bem pegar o ramo natural e colocar no lugar de volta. Então, nós que somos a videira brava, a gente não pode se gloriar de... Não, eu tenho esse entendimento. Não, aqui nessa igreja nós temos esse entendimento, nós temos essa percepção e nós estamos muito acima dos outros. Então, eles é que têm que vir e pegar a nossa visão, eles que têm que se amoldar da nossa forma, porque a nossa visão ela é pura e verdadeira. Não podemos fazer dessa forma. Verdade. Não podemos nos gloriar. Verdade. Porque, glória a Deus, a luz desse entendimento chegou até você, então nós temos que sair correndo e ir até os outros lugares para levar esse entendimento para eles também. Então, uma coisa que a gente tem que entender é que a gente não pregamos a visão, a gente pregamos a palavra, né? Então, a Bíblia diz que Jesus ia pelos caminhos ensinando a palavra, né? Então, é por isso que Atos capítulo 2, versículo 42, vai dizer que as pessoas, elas cresciam e desenvolviam dentro da sua perseverança na doutrina dos apóstolos. O que é isso? É ensinar a palavra. É pegar a palavra e tornar ela algo vivido. É tornar algo prático, é tornar algo real agora na vida das pessoas. Jesus mostrou que isso é que Deus quer fazer. Não é só que nós conheçamos e criamos uma certa barreira, criamos uma certa cerca para que aquela palavra não se perca. Não, é praticar. A maneira de desenvolver a palavra é praticar. Por isso da pregação do semeador, que quando vem ela vai crescer, ela vai gerar frutos. E uma coisa muito interessante, Jéssica, que... Cara, a questão da videira. O João capítulo 15 é sensacional, porque a Bíblia vai dizer que Jesus vai dizer assim, ó, eu sou a videira e vós sois os ramos. Por mais que o fruto dá no ramo, o fruto é da videira, o fruto não é do ramo. Então o ramo é a extensão do que o fruto é gerado. Então, quando as pessoas acham que você é fruto delas, elas estão extremamente equivocadas. Você não é fruto dela, você é fruto de Cristo, você é fruto da videira. Você nasceu de Cristo, no coração de Cristo, por Cristo. Então, outra coisa interessante é que pessoas não são frutos. Fruto é aquilo que o Espírito Santo gera em nós, que está descrito em Gálatas capítulo 5. Então, quando as pessoas falam, você viu a Jéssica? É o meu fruto. A Jéssica não é fruto de ninguém. A Jéssica é fruto de Cristo. A Jéssica foi gerada por Cristo. Então, quando fala sobre os frutos estarem no ramo, está falando, você está vendo a essência da videira sendo manifestada na Jéssica. Você está vendo a bondade, a benignidade, o domínio próprio, a mansidão, a alegria, a paz, o amor. Você está vendo isso na Jéssica? Então, é o sinal de que aquele que está ligado na videira está gerando o que a videira tem.
Então, os frutos é nada mais e nada menos do que a demonstração do florescer do Espírito Santo em você. Sim. Então, as pessoas acreditam que a Jéssica é um fruto. A Jéssica não é fruto de ninguém. O Tiago não é fruto de ninguém. Nós honramos pessoas por eles alimentarem aquilo que Deus tem na nossa vida, por eles terem cuidado da gente, por eles terem ganhado a gente para esse evangelho verdadeiro. Eu tenho pessoas que eu sou extremamente grato. Eu tenho pessoas que eu chamo de mãe espiritual, de pai espiritual, porque eles exerceram uma paternidade poderosa e, cara, em momentos que eu não conseguia dar resposta, eles foram a resposta de Deus na minha vida. Só que eu não sou fruto deles, entendeu? Eu sou apenas um fruto da videira. E é fato, né, que parece que entrou em conflito, não, mas o fruto da videira é o que Cristo está em mim. Então eu nasci de Cristo, cara. Sim. Entendeu? Eu nasci em Cristo, eu sou o ramo, na verdade, eu não sou o fruto da videira, eu sou o ramo. O fruto é o que o Espírito faz através de mim. Então, isso tem que ser quebrado na vida das pessoas. Nós não somos propriedade de ninguém. O nosso nome, se há um selo em nós, é o selo do Espírito Santo. Se há um selo em nós, é o selo de Cristo. Se há algo, se há uma propriedade em nós, nós somos a propriedade de Cristo. Quando Paulo ensina as pessoas a serem escravos de orelhas furadas, é orelhas furadas para Cristo. Ele é o nosso Senhor e Salvador. Não é o pastor tal, o apóstolo tal, o bispo tal, o arcebispo, o vice-deus. Não. É somente Cristo. Então é muito interessante, porque Lutero deixa isso muito claro. Somente Cristo. Só Ele é o mediador entre Deus e os homens. Só Ele tem o poder para comprar. Só Ele recuou a morte. Você imagina, né, ele chegando lá na morte, lá chegando no inferno, e a morte olhando e falando, não dá não, cara. Igual a piada igual a piada do Tiago, fala, cara, você tem que parar de arrumar essas confusão, cara. Então é exatamente isso, cara. É Leônidas enfrentando 1 milhão de soldados com 300 mil, cara. Não funciona. Você estava falando, eu lembrei de uma aula. E eu queria muito conversar sobre isso com alguém, mas não pode ser na igreja, assim, culto, né? Porque não dá pra afirmar, assim. Embora tá na Bíblia. Mas eu tava fazendo uma aula, quando eu tava fazendo teologia sistemática, e o professor tava falando sobre a água representar a divindade e o sangue representar a humanidade. Uau! Aí você falou sobre que nascemos de Cristo. E aí, porque quando Jesus ele é ferido, né, vamos testar se Jesus morreu. Sensacional. Sai água e sangue. Sim. Como num parto. No parto sai sangue e sai água. E naquele momento que sai a água e sai o sangue, é como se a igreja estivesse nascendo. Eu creio dessa mesma maneira. Voltando para a divindade e a igreja nascendo. Da mesma forma que Eva é tirada da costela de Adão, né? Ferida na costela, tira, e aí nesse momento nasce a igreja. Ele é ferido e nesse momento a igreja nasce com Cristo, morre com Cristo. Eu acho fantástico isso. Eu acho sensacional porque a água aponta para a palavra, né? E então significa, para minha visão, né, que quando sai água e sangue é como se Deus tivesse agora, eu estou criando algo, assim como no início, também pela palavra. Então a minha igreja nasce pela palavra, para viver a palavra. E é muito interessante que essa é a oração de Jesus em João. Na hora que ele diz assim, Pai, santificai-vos na tua palavra. Porque a tua palavra é a verdade. Então isso é sensacional. Eu também queria dessa maneira, exatamente dessa Glória maneira. A Deus. Você falando aí sobre o nascimento da igreja, na hora já veio isso. É surreal como as coisas vêm assim, né? Na cabeça, a lembrança? Cara, é porque a Bíblia é assim, né? Quando alguém fala de alguma coisa, vai conectando experiências que nós já tivemos e revelações que nós não percebemos, mas opa, faz sentido, eu li desse jeito, é verdade, agora fez sentido. Tipo assim, não sei se você vai conseguir perceber do mesmo jeito que eu. Tipo assim, nós já vimos e aquilo explodiu, mas quando vem uma revelação concatenando, parece que, poxa, agora completou mais ainda isso que eu já tinha visto. Então, eu acredito que a palavra surte muito esse efeito. Sim, é uma construção dia após dia. Sim. E outra coisa também, a religiosidade, ela é meritocrática. Eu tenho que fazer, eu tenho que entregar para eu ser aceito. Eu vi uma pessoa falando sobre isso esses dias e eu fiquei chocada. Eu falei, uau, o Ângelo Basso. Ele falando que ele deixou de orar
Eu deixei de orar porque, não no sentido de eu não vou ter mais comunhão com Deus, mas no sentido de, quando eu ia orar, era para que a minha mensagem fosse poderosa, para que pessoas fossem tocadas, para que as coisas no ministério começassem a fluir, acontecessem. Ele não fala com essas palavras, mas é neste sentido. E ele parou, porque ele falou, e isso estava me causando, ele fala que isso estava causando ansiedade nele. Porque toda vez que ele ia orar, essas coisas ficavam tão latentes na cabeça dele, que ao invés de ele ficar bem, ficava mal. Então, não tem... A religiosidade, ela é criada em nós de uma forma invisível e não tem nível, sabe? Não, é só o irmãozinho que não tem conhecimento que vai ser religioso. Não, é só aquele pessoal que já veio de uma cultura mais antiga, que não tinha... que não eram alfabetizados, então eles ensinaram do que ouviram falar. Não é disso. Até pessoas que têm estudo, que são formadas, que têm teologia, também podem ser religiosas e não perceber. Verdade. E ele percebeu isso nele e falou, não, parou, acabou, não vai ter mais. Olha que interessante. Cara, a gente costuma ter uma memória muito curta, né? As experiências que nós precisamos ter é algo para fortalecer a gente com Deus. E não a gente com os outros apenas, né? Então o nosso relacionamento com Deus vai definir muito a maneira que nós vamos se relacionar com as pessoas. Então a meritocracia tem muito a ver com o que eu posso fazer para Deus e o que Deus pode fazer para mim, né? Agora o relacionamento não tem muito a ver com isso, né? É por isso que ele diz assim que ama como eu amo, porque se for olhar, cara, ele não esperou nada de nós. Cara, eu vou te amar porque eu sou o amor e assim, tudo que você percebe de amor ou conhece de amor não é nem 1% do que eu realmente sou e eu não tenho experiência, eu não tenho esperança de que você vai me devolver, mas o coração de Deus é que nós experimentemos. Então a meritocracia da religiosidade, ela funciona muito na questão de que é uma barganha. Se não fez o suficiente, não tem o suficiente, não faz sentido. Né? Poxa, você não ganhou isso, por que não fez sentido aquilo? Quantas coisas nós ganhamos sem orar? E muito pelo contrário, eu acho que a gente só ganhou porque não orou. Porque Deus falou, não está no coração deles mesmo, eu vou dar, né? Eu acredito que Deus não dá aquilo que o nosso coração coloca como um ídolo, né? Aquilo que toma o lugar de Deus. Ídolo é tudo aquilo que toma o lugar de Deus. Então a religião é a idolatria encobertada hoje. A religião se tornou aquela idolatria incubada que as pessoas tinham de antigamente. O que vai se mudando é a roupagem, a maneira que vai se comunicando, né? A maneira que vai se atualizando essas coisas. Isso mudou tudo. As pessoas falam que quando elas entendem mais de Deus, elas começam a perceber que não precisa tanto se preocupar com Satanás. As pessoas acham que batalha espiritual não existe mais, as pessoas começam a diminuir essas coisas, só que criam outro ídolo, vamos fazer, que nós vamos ter. Mudaram a postura para ter a mesma ação e em busca do mesmo resultado. Agradar a si mesmo, realizar o próprio ego, satisfazer o próprio desejo, e se Deus não me der no tempo que eu quero, Deus falhou comigo na minha missão. E eu tenho um recado para algumas pessoas que gostam de cantar. Eu não morrerei enquanto a promessa de Deus não se cumprir. Você vai morrer. A Bíblia vai contar sobre os heróis da fé, que homens morreram sem alcançar a promessa que eles tinham tido. Mas a sua geração posterior viveram essa promessa e realizaram. Jeremias é o profeta chorão. Você já imaginou Deus te dar tanta revelação e a maioria dessas revelações não se cumprir no tempo que você está vivo? Já imaginou se apanhar, ser chicoteado? Chega uma hora que ele fala, você tá de brincadeira, eu vou abandonar esse negócio, não quero não. E é aquilo, os fariseus, os escribas, os sacerdotes da época, aqueles que hoje nós usamos todos esses jargões e esses nomes para religiosidade, mudou, né? Não é mais fariseus, é os legalistas, né? É os pregadores da lei, né? Porque hoje agora a religião, para definir alguém que é religioso, é que ele prega a lei. Para definir alguém que prega a liberdade em Cristo, é que ele prega a graça. O que foi, Sara? É que ele prega a graça. Então, tudo isso é o nosso jargão de hoje, não é verdade? Então, hoje viveu muito isso. Cara, e é velado, né?
E é velado, porque isso é pregado no dízimo, isso é pregado na teologia da prosperidade, isso é pregado no profissionalismo hoje. Eu estava indo pro trabalho esses dias, eu meditando no Senhor e orando ao Senhor no meu caminho do trabalho, e de repente Deus tocou algo muito forte no meu coração, e veio uma frase que Deus disse assim, que hoje nós mais profissionalizamos as pessoas do que comissionamos. Nossa. Existem mais profissionais da empresa do que missionários em lugares necessitados. Meu Deus. O índice hoje de missionários não é nem 1/3 do que é a população evangélica hoje. A população cristã é de bilhões, mas existem, eu acho que 1% disso como missionários dentro da nossa geração. Eu não estou falando sobre o fato de pessoas saírem o tempo todo da sua casa, não é esse o fato. Eu estou falando que hoje fazer a obra de Deus é menos importante do que se formar numa faculdade. Nós vivemos num passado em que largávamos tudo para viver Cristo. E nós entendemos, e é fato, nós entendemos que não precisávamos largar. Nós precisávamos, na verdade, incorporar o reino de Deus na onde nós estávamos, na nossa faculdade, no nosso serviço, na onde nós estávamos. Então, só que hoje o ser humano é sensacional, porque ou ele vai pro extremo, ou ele vai pro extremo. Então nós paramos de abandonar tudo pelo ministério e começamos a querer nos profissionalizar para exercer o reino de Deus. Só que nós viremos mais corporativos do que o corpo de Cristo. Nós viramos mais uma empresa do que uma própria organismo vivo, né? É uma organização em vez de um organismo. Então hoje nós temos muito mais pessoas preocupadas com o que elas vão gerar em resultado do que pessoas preocupadas do relacionamento dela com Deus. Se o reino de Deus está expandindo, né? Hoje o PT é uma preocupação maior do que as pessoas se preocupam em realmente viver o reino de Deus. As pessoas estão mais preocupadas se elas são de esquerda ou de direita, se elas são realmente um embaixador dos céus. E aqui eu falo que uma vez perguntaram para o Billy Graham por que ele não se candidataria a presidente dos Estados Unidos. Ele respondeu assim: eu jamais diminuiria aquilo que Deus me deu. Eu sou embaixador dos céus, meu amigo. Eu jamais vou diminuir aquilo que Deus me deu. Não que esses cargos não são importantes, Deus pode usar pessoas lá, mas que realmente o chamado dele não tinha a ver com aquilo. Ele foi conselheiro de muitas pessoas importantes como presidentes, mas ele entendeu que ele foi chamado para pregar o evangelho, para ser um evangelista, e foi um dos maiores na geração do século XX. Uau, Billy Graham é fantástico, né? Você falou do Billy Graham, agora minha mente foi para outro lugar. Você estava falando antes sobre a igreja, sobre mais ser profissionais do que... Existem mais profissionalismo do que nós comissionamos menos e profissionalizamos mais as pessoas. Mas você percebe, a gente volta lá no que começamos no início do podcast falando sobre... Pelo fato de eu não ter o meu caráter transformado em Cristo, eu preciso ensinar a essa geração que não vai pra faculdade, não estuda, porque lá vai ter um monte de endemoniado lá e você não vai saber lidar com esses endemoniados tudinho que tem lá. Então não faz. Não trabalha fora, porque se você trabalhar fora, você vai encontrar homem, você vai encontrar mulher, bem capaz de você cair, você pecar, não trabalha. Fica só na obra. Então, assim, foram pontos que não foram alicerçados com sabedoria, não foi buscado o espírito de sabedoria para tomar decisões e para ensinar pessoas. Foi ensinado segundo a sua perspectiva e a sua experiência, e aí fez com que nascessem muitas pessoas com essa mesma visão. Não posso estudar, eu não posso fazer um curso, eu não posso trabalhar fora, eu não posso isso, eu não posso aquilo. E aí foi como a pastora pregou alguns domingos atrás. Nós entregamos muitas coisas pro diabo. Então o diabo reina por quê? Porque a igreja tirou o corpo fora e entregou. Porque é o que você disse, o extremo foi tanto para um caminho que não ensinou o outro. Cara, o Senhor nos instituiu por cabeça. Nós somos cabeça, nós não somos cauda. Verdade. Sabe? Nós somos... O Senhor nos instituiu como sacerdotes, reis
e sacerdotes. E se nós tivéssemos essa visão mesmo e tomasse posse de verdade do que isso significa, a nossa vida seria outra. O que a gente pode fazer daqui pra frente é ensinar da forma correta, sabe? Ficou pra trás, entregou pro diabo, toma dele. Toma. Entregou, toma. Então, assim, hoje nós temos resquícios na igreja de uma cultura lá atrás que foi implantada por falta de conhecimento, falta de sabedoria. E hoje, o que a gente pode fazer é quebrar isso, é reformar, sabe? Vamos quebrar isso. Não é dessa forma, não é dessa maneira. Os nossos filhos podem ser os mantenedores da obra do Senhor, podem ser os próximos missionários. Nós também, a gente está vivo ainda, sabe? Então a gente pode reformar, a gente pode fazer a diferença. O que a gente não pode fazer é pegar, a gente vê que a religiosidade é um sistema e deixar esse sistema lá implantado. Não, tem que ser quebrado. E quem tem que fazer isso somos nós. Não precisa de muitos. Um que faça já vai fazer a diferença, já vai tocar em outras pessoas. E da maneira correta, né? Sim. O problema é que às vezes a gente faz e acaba fazendo da maneira errada. Eu acredito que há um tempo certo para todas as coisas. Eu acredito que, olhando para Êxodo, Deus já queria usar Moisés para quebrar aquele ciclo de escravidão das pessoas, mas não naquele dia e da forma que ele começou matando aquele soldado. Então foi necessário ter que segurar ele 40 anos para ele poder aprender com um cara que não era da linhagem dele como que um sacerdócio de verdade funciona. Porque a primeira coisa que Deus fala para Moisés quando ele leva o povo para o deserto, ele fala assim: olha, vocês são o meu povo santo, minha geração escolhida, povo de propriedade exclusiva, vocês são meu sacerdócio real. Então você vai ver que a primeira coisa que ele faz, então sacerdócio real é uma palavra comum para ele, porque ele andava com um grande sacerdote que era o sogro dele, o Jetro. Então você vê que existe essa revelação, essa verdade, e traz muita memória também de quando Abraão encontra Melquisedeque. Então quando ele encontra Melquisedeque, né? Vai. Que existe outro, né? Então, quando ele encontra Melquisedeque, ele fala assim, cara, de verdade, ele era rei e sacerdote daquela geração, que era a geração de Salém, que era a nação de Salém. Então, você percebe que é por isso que eu acredito muito que a religião não deixa você ser quem Deus quer que você seja. A religiosidade virou um bloqueio para te tirar daquilo que Deus quer que você seja. É interessante que nesse mesmo momento em que Deus fala, vocês são o meu sacerdócio real, minha geração santa, um povo de propriedade exclusiva, cara, vocês são aqueles que eu escolhi para ser. Pedro tá falando lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, o que já tinha acontecido lá atrás, já era uma coisa antiga. Então, quando ele fala isso, é interessante que Deus fala, olha, cara, eu quero me comunicar diretamente com você. O que o povo faz? O que é que o povo faz? Não. Nós queremos que Moisés fale por nós. Foi o povo que pegou uma pessoa e colocou lá para ser um porta-voz de Deus. Então, muitas vezes, quando as pessoas estão dominando pessoas, são pessoas que permitem. São pessoas que deixam que ele domine. Eu tô vendo ali que tá errado, que o conceito não tá certo. Às vezes eu fico olhando e passa, né, uns pensamentos intrusivos na minha cabeça, mas não em questão de maldade, mas de pensar em relação a situações que a gente fala, cara, muita hipocrisia, né? Que eu já vi pessoas que tiram foto com gente que eles desaprovam, porque são pessoas que vivem em pecado, vivem em mentira, mas a religiosidade vai esconder, eles estão dando resultado, vamos deixar. O pecado deles não é tão importante quanto a nossa denominação ainda está crescendo. Então, mas tiram foto. Pessoas nobres, pessoas justas, verdadeiras, e convivem com essas pessoas como se nada tivesse acontecido. Ou seja, são pessoas que permitem que o sistema continue. Sim. São pessoas que permitem que essa situação aconteça. Então, quando Jesus doutrina os seus discípulos, ele fala, cara, religião só tem um jeito de fazer, é bater de frente. Religiosidade não tem outro jeito, irmão. A doutrina de homens tem que ser batida de frente. O que é que Jesus fala para João escrever ao líder da igreja lá em Efésios? O que ele fala? Ele fala assim, vocês não permitem que os falsos profetas cresçam diante de vocês.
Vocês estão denunciando eles. É fato ver que aqueles que são hipócritas, que realmente não são apóstolos, vocês demonstram que eles não vivem no meio de vocês. E vocês odeiam as obras dos nicolaítas. Então você vai perceber que existe uma igreja militante, uma igreja que está ali posicionada, uma igreja triunfante, que vai falar, olha, aqui a religião não tem poder, a mentira não tem poder, a verdade é a palavra de Deus, nós vamos viver nessa realidade. Então, hoje nós temos pessoas covardes dentro da igreja, que discordam, mas não falam, que veem, mas não tem coragem de pregar. E qual é a maneira, Tiago? Nós vamos bater de frente? Não, prega a verdadeira palavra. Se aprofunde nas escrituras, vá para Cristo, avive as tuas experiências, cresça em intimidade com Cristo e só prega a palavra. Sabe, denuncia o pecado através da palavra. Pecado ainda é pecado. Nós não denunciamos mais o pecado, nós não denunciamos mais o erro das pessoas. Então, assim, não é chegar nos púlpitos e falar assim, poxa, a Jéssica vestiu uma calça que eu não queria. Não, prega a palavra. Irmãos, prega a santidade, que se a Jéssica não tiver em santidade, ela vai se encontrar. Sim. Cara, então assim, a palavra de Deus, ela é comparada muitas vezes como um óleo. O que o óleo fazia? Purificava. Você lembra de Salmos, capítulo 91, que quando o salmista, e o Senhor é meu pastor e nada me faltará, lembra? Salmos 91, que a Bíblia vai dizer que ele derrama sobre a minha cabeça com óleo, ele unge a minha cabeça com óleo. Naquela época, os pastores pegavam as suas ovelhas e derramavam óleo sobre a cabeça das suas ovelhas. Sabe para quê? Para afastar mosquitos. E é interessante que existe um demônio na Bíblia que ele é considerado como o rei dos mosquitos. Caramba. Eu já ouvi dizer mesmo. Então, o que ele quer dizer? Que qualquer ataque de Satanás, qualquer situações, muitas vezes o pastor derramava o óleo para evitar que as coisas externas criassem bichos, que moscas criassem bichos na cabeça de suas ovelhas, que as feridas de suas ovelhas fossem inflamadas, que as dores de suas ovelhas tivessem não cura, mas que tivessem mais veneno. Então eles jogavam óleo para que o óleo curasse, para que o óleo purificasse, para que o óleo protegesse. Então nós precisamos perceber que muitas vezes a palavra é como um bálsamo em nossa vida, limpando, purificando, protegendo, tirando a gente dessas coisas, dessas frases malditas, dessas intrusões de Satanás, dessa distorção do evangelho, dessa falta. Só que infelizmente as pessoas não querem ler a Bíblia, né? Sim. Hoje nós vemos uma cultura que as pessoas leem pouco a Bíblia, conhecem pouco de Jesus. Então nós não podemos mais permitir. Então a militância que nós precisamos ter dentro da igreja é pregar o verdadeiro evangelho. É por isso que Paulo vai dizer que aquele que pregar o evangelho diferente de mim, que ele seja anátema, que ele seja amaldiçoado, que não seja verdadeiro isso. Então nós precisamos tomar esse cuidado. E não só na igreja de Éfeso, mas em algumas outras cartas ali dentro daquelas 7 cartas que João está descrevendo em Apocalipse, umas das coisas que eles estão falando cara, existem umas pessoas aí que estão como sinagoga de Satanás, o que está ensinando lá está errado, a doutrina está completamente distorcida, Jesus está combatendo a falsa doutrina, o falso evangelho, a pregação errada. Então, a religião usa muito disso, né? Meu Deus. Eu já quero caminhar para o fim deste episódio. Maravilha. Mas a religião, ela faz com que as pessoas associem dinheiro a fruto. E não tem nada a ver dinheiro com fruto. A pessoa que ganha mais, ela não tem mais fruto do que a pessoa que ganha menos. A pessoa que tem um carro, ela não tem mais fruto do que a pessoa que tem uma bicicleta. A pessoa que tem casa própria não tem mais fruto do que a que mora de aluguel ou a que mora de favor. Não tem nada a ver. Fruto com dinheiro, com bens materiais. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E eu queria, para finalizar, voltar lá na poda que você falou de João 15. Da videira verdadeira. Da videira verdadeira. Para quebrar a religiosidade, a gente precisa entender que nós precisamos viver por algo que vale a pena morrer. Uau. Vale a pena morrer por Cristo. Sabe, essas coisas, regras, tradições, são coisas que são tão pequenas e que entram e acabam paralisando a obra de Cristo na nossa vida. E não vale a pena morrer por uma regra.
Não vale a pena morrer por uma tradição. Não vale a pena. Mano, que Agora, forte. por Cristo vale. Sabe? O que a Nossa. palavra fala? Dê a vida por seu amigo. Dê a vida pelo seu amigo. E quando nós estamos enxertados na videira e nós somos podados, a poda não é ruim. Nós enxergamos a poda como algo terrível. Não, a poda é maravilhosa, é necessária. Quando uma árvore ela é podada, ela cresce maior. É muito maior, fica muito mais evidente. A poda, ela é necessária. Para que seja quebrada a religiosidade da nossa vida, é só ir nessa linha de pensamento. Vale a pena morrer por isso? Vale a pena morrer por essa tradição? Vale a pena morrer por essa regra? Ah, não, eu entrego a minha vida, mas eu não deixo de usar calça. Vale a pena morrer por causa de uma roupa? Vale a pena morrer por causa de uma visão, por causa de um pensamento? E por Cristo? Vale a pena morrer por Ele? Então, eu acredito que quando nós posicionamos verdadeiramente os nossos olhos para Cristo, para a palavra, nós deixamos de ser roubados. Por que a igreja é tão roubada? Por que as pessoas são tão envolvidas com essas coisas de... estão tão enganadas com essas paradinhas de não pode isso, não pode aquilo, não é dessa forma, essa não é a visão, você não tá no... Você não flui, você não tá no chamado. Por quê? Porque a própria pessoa mesmo não tem o conhecimento de quem ela é em Cristo, ela não entende que ela é uma propriedade particular do Senhor, ela não entende que o Senhor conta com ela. Então, fulano disse isso, ok, então é isso. Eu não concordo, eu não vou prosseguir. Não vale a pena morrer por isso. Então ela não vai seguir. Então, quando nós posicionamos os nossos olhos para Cristo, o autor e o consumador da nossa fé, essas coisas são pequenas. E nós temos que procurar uma igreja para congregar que está o mais próximo da Bíblia, não o mais próximo da nossa casa. É verdade. Não é mais bonitinha, ela foi reformada recentemente, e lá tem cantina. Não, nós temos que procurar a igreja que está mais próximo da palavra. E assim eu encerro a minha participação. Cara, eu quero encerrar também, aí eu vou dizer algo. As pessoas confundem poda com corte, né? Sim. Poda é tirar galhos velhos, folhas velhas de você. E a gente vai envelhecer, tem coisa que tem que renovar. Sim. Tem coisa que a gente creu de um jeito, e depois Jesus vai falar, olha, cara, tá até bacana, mas não é essa a ideia e tal. Então, tem coisas que vão amadurecendo na nossa Sim. vida. Então, as pessoas precisam entender que poda não é corte. Exato. Poda é tirar o que não tá bom em você. E vai ter que tirar. E ninguém vai ser perfeito até o dia que nós fomos realmente transformados desse corpo para outro corpo. Nós estamos em caminho de santidade. E perfeição é só em Cristo. Então as pessoas confundem santidade com perfeição. Não há erro em mim. Né? Há essa dificuldade. E há uma dificuldade em se permitir ser podado, né? As pessoas não permitem, não temos erros. É você que olhou diferente, a sua visão que não olhou na ótica certa. Eu sempre fiz isso. Justificativas, elas não demonstram atitudes. As atitudes são muito maiores do que as justificativas. Então, a gente precisamos ter esse coração de se permitir ser mudado, transformado, restaurado. E há pessoas que muitas vezes estão assistindo esse podcast e realmente agiu religiosamente, controlou pessoas por conta de uma má interpretação bíblica, de uma maneira que foi ensinada, por uma doutrina de alguma denominação que entrou e aprendeu. Cara, muda. Começa a ler o evangelho, assume para as pessoas, fala, cara, eu interpretei errado, eu li dessa maneira assim, mas hoje eu percebo que eu precisava de uma visão maior. Hoje nós estamos aqui fazendo podcast e tem cada coisa que você fala e eu falo, cara, não tinha visto nessa perspectiva, preciso aumentar essa visão, preciso melhorar isso. Hoje a igreja que nós estamos inseridos, eu vou aprendendo com os nossos pastores, eu falo, cara, eu já sabia de algumas coisas, mas eu preciso dele, porque eu não sabia disso, eu preciso melhorar nisso, preciso avançar nisso. Então hoje, igreja é isso, né? Igreja é perceber que o modo de santidade é eu e você vivemos juntos. Sim. Então nós somos transformados um através do outro. É por isso que a Bíblia vai dizer que a igreja de Atos vivia como? Exortando, ministrando, discipulando, cuidando, visitando, tendo comunhão, tendo profecias. Era assim que se movimentava. Hoje a gente diminuiu isso, agora a gente vive de regras, né? Então
É o que o Luiz Hermínio falou, né? Onde os regulamentos são fortes, os relacionamentos são fracos. E eu quero agradecer a você que ficou com a gente até aqui, que realmente já deu seu like nesse vídeo, já compartilhou, já ativou o sininho, mais uma vez eu tô dizendo, já comentou. Então, a gente quer agradecer demais, a gente é enriquecido em poder contribuir para a sua vida, e a gente, cara, você não sabe como a gente é alimentado, e às vezes a gente tá aqui falando de algum tema, de repente Deus começa a falar com a gente aqui, vocês nem percebem. A gente é bom para não demonstrar, mas a gente é tocado, né? Tem muitas coisas que nós vamos ampliando em revelação e experiência. Então, quero que você fique com Deus, que o Senhor te abençoe, muito obrigado mesmo por ter ficado com a gente até aqui. Fique com Deus.